Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com mais um Jovem Pan em debate. Conosco os nossos debatedores de hoje, Aline Scarelli, que é advogada, e também o jornalista, comentarista aqui na Jovem Pan, Adolfo Padilha. Você provavelmente já ouviu alguém falando sobre redução da maioridade penal, certo? Bom, a redução da maioridade penal para 16 anos foi defendida pelo presidente eleito em 2018, Jair Bolsonaro, e está no seu plano de governo. A medida foi mencionada lá no plano de governo do Bolsonaro. E essa é uma discussão que tem se desenrolado ao longo de muitos anos e que envolve convicções muito enraizadas sobre responsabilidade individual e também implementação de políticas públicas no país. Afinal, o que é melhor para o Brasil? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-la para 16 anos de idade? Para deixar aí você formando a sua opinião bem embasada, a Jovem Pan em Debate vai te deixar por dentro desse debate, expondo argumentos de quem é contra e a favor da redução da maioridade penal. Bom, para debater conosco, então, Adolfo Padilha e Aline Scarelli. A gente começa aqui, como sempre, com a Aline Scarelli, expondo o seu ponto de vista. Bom dia, bem-vindo aqui, doutora, ao Jovem Pan em Debate. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Como o Eudes já adiantou, é uma discussão polêmica, porém não só polêmica, ela é complexa. Porque como você já adiantou, por estar no programa de governo desse presidente, quer dizer que é uma tentativa de aumentar a punição do Estado, aumentar o encarceramento de pessoas, né? Então, para a gente dizer a respeito desse assunto, o importante é a gente ressaltar que tem que ser com dados técnicos. Eu sempre trago, é importante a gente dizer de dados técnicos, ainda mais no momento que a gente vive de fake news. Recentemente, uma pesquisa do Twitter trouxe que são compartilhados mais dados irreais do que reais. Então, tem muita mentira aí na rede social. Como tem muita mentira em tudo quanto é lugar e as pessoas propagam inverdades, de modo proposital ou não, né? Uma perversidade, inclusive. Então, a gente tem que desmistificar alguns pontos da menoridade, da maioridade penal, a responsabilização penal dos adolescentes, né? Então, a primeira mentira, que menores de 18 anos não são responsabilizados, o que eles são, eles sofrem uma penalidade que é chamada medida socioeducativa. Então, existe punição, sim, para pessoas menores de 18 anos. Também é mentira que menores cometem mais crime por uma ideia de não responsabilização. Isso também é mentira. Os adolescentes são responsáveis por apenas 10% dos crimes de patrimônio. Então, e a maioria deles são furtos de alimentos, furtos de pequenos objetos, que são ditos como crimes de menor potencial ofensivo, que se um adulto cometer, não é punível com sanção penal, encarceramento, é uma medida alternativa, né? Então, desses percentual de 10% de infratores menores, né, infrações cometidas por menores, nem 70%, então, são na verdade, 70% são de crimes de furto, 0,8% de crimes de assédio, crimes sexuais, então nem 1% atinge crimes sexuais, e menos de 1,2% são crimes contra a vida. Então, esse clamor com relação a diminuir a maioridade penal, ele não é justificável em razão do percentual de crime que esses adolescentes cometem, né? Ok, Também doutora. Daqui a pouquinho eu volto com a senhora. Vamos lá, Adolfo Padilha, sua opinião, você é a favor ou contra a redução? Bom dia, Eudes. Bom dia, doutora Aline. Olha, eu fico assim meio perplexo, desculpa, quando eu vejo a doutora falar é mentira. O que é mentira? Qual é o respaldo desses dados aí que a senhora buscou nessa entidade que fez essa pesquisa? Porque hoje as redes sociais, elas demonstram para nós muito claramente, através de um canal de comunicação, até via vídeo, de que é duvidoso esses dados que você acabou de falar aí. Como dizer que os menores não são maioria, por exemplo, como soldados do crime organizado? É só ver na internet. Então, eu acho o seguinte, o que tem que ser discutido sobre a diminuição da menoridade, que é uma preocupação da gente, a minha principalmente, é assim, o menor deve ser punido sim,
Ele deve ser punido. Se o menor de 16 anos tem a coragem de pegar um revólver, dar um tiro na cabeça de uma pessoa, ele não pode ter tratamento especial. Aliás, nenhum tratamento especial vai salvar esse cara. Se estupra uma mulher, ele não pode ter tratamento especial. Agora, o que tem que ser discutido é o seguinte: tentar recuperar esse cara, como, por exemplo, deixar ele separado dos outros presos para não ser aliciado ainda mais pelas organizações criminosas que tem dentro dos presídios, pelos outros criminosos que estão lá dentro do presídio, é uma tentativa. Eu acho que isso o Estado não pode deixar de tentar fazer. Mas é bem diferente do Estado não ter o direito de punição sobre um ato criminoso tão sério como esse. Nós temos exemplos aí de vários países, o que chama um pouco a atenção, por exemplo, é a própria Cuba, que é a menina de ouro aí do pessoal da esquerda, do selinho azul, do pessoal que vive na bolha. Em Cuba, por exemplo, 16 anos de idade, o pessoal é preso, né? Entre 16 anos, eles podem ter até pena reduzida, mas chama atenção sendo Cuba, Cuba, né? Aliás, também Cuba é muito bom para eles para ir na praia, porque eles não vão em outro lugar em Cuba. Mas estou dando aqui exemplo como Cuba para figurar alguma coisa. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que discutir o ato criminoso, não importa por qual idade que ele foi cometido. Dependendo do grau desse ato criminoso, não importando a idade, a pessoa tem que ser punida sim. Porque não adianta dizer que o Estado é responsável, que o Estado tem que dar educação, que o Estado tem que dar moradia, que o Estado tem que dar saúde. Tudo bem, eu também concordo, eu acho que o Estado tem que dar. Mas a realidade lá fora é outra. A realidade lá fora, infelizmente, o Estado não tem como dar tudo isso. E aí ficam se criando marginais. É dificuldade para poder contratar esse menino para aprender um ofício, como meu pai dizia no passado, né? Para ser um encanador, um eletricista, um mecânico, um marceneiro, um pintor. É uma dificuldade danada, né? Uma burocracia danada. Fica tudo sob o encargo desse empresário. E então ele fica na rua. O Estado proíbe, por exemplo, de menores na rua. Mas quantos guardadores de rua a gente vê por aí? Inclusive aqui em Presidente Prudente, para não falar de outras grandes cidades. E você vê o Estado tirando eles da rua, né? Ok. Dizer que Adolfo, eu vou menores... passar. Seu tempo já esgotou, eu vou passar aqui para a Aline Scarelli e depois eu volto com você para a tréplica. Vamos lá, Aline Scarelli. Os dados são extraídos de estudos do Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Estou com base nele. Eu não estou trazendo nada que não seja real e verdadeiro. São com base nos dados. Atualmente, as pessoas elas estão com uma retórica negacionista diante de dados e números, então traz a retórica de, vamos falar de Cuba, né? Então, assim, a pauta é reduzir a normalidade penal no Brasil. Por que a direita tem o hábito de trazer aspectos de Cuba, de praia? Acho que a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para dizer de um assunto complexo, que exige estudo, que exige aprofundamento. E eu não concordo com o Padilha quando ele fala que, na verdade, Padilha, é totalmente incoerente o que você disse, quando o Estado não pode negar, existe uma proibição. Eu já disse no início da minha fala, o Estado, ele pune o menor infrator, ele recebe medida socioeducativa. E importa sim a idade. Por que importa a idade? Porque no Brasil nós temos uma grande evasão de adolescentes e crianças da escola. Esse é o ponto. Então nós temos que garantir a educação. Também nós tentamos altos índices de trabalho infantil. Se tem menor que não está na escola e está trabalhando, também é mais suscetível à prática de alguns crimes, porque eles estão expostos ali na rua onde deveriam estar praticando esportes. Você diz sempre aqui, em outras falas nesse debate, que é um ativista político, empresário, jornalista e também esportista de alto rendimento. Você sabe que o esporte tira a molecada da rua e do crime, né? Você também disse sobre questão de política de redução de crime e também a aplicação da pena. Quando a gente diz que a pessoa foi encarcerada, seja maior de idade ou menor de idade, existe uma lei de execução penal. E ali tem que ter o Estado presente com políticas públicas de reintegração dessa pessoa, seja maior ou seja menor. Então, não é verdade que no Brasil o menor não é punível. Ele recebe medida socioeducativa. É mais eficiente a gente educar do que punir. O sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção de jovens na sociedade. Tanto que a gente tem um alto índice de reincidência, tanto para adulto quanto para menor.
Então, a gente tem que cuidar da política de reeducação dessas pessoas. O Brasil vem enfrentando um encarceramento em massa, o que não é bom, porque já te disse, estou dizendo aqui para todos os ouvintes, existe um alto índice de reincidência. Crianças e adolescentes estão no patamar de desenvolvimento psicológico diferente de adultos, então a gente tem que tratar o menor de uma forma e o adulto de outra, isso é questão biológica. A redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens de condições vulneráveis, então a gente vai criminalizar a pobreza, e a gente não está aqui para isso. É um problema complexo? Quem tem que cuidar disso é o Estado e a sociedade civil. Com relação à tendência mundial, é para reduzir a maioridade penal. Então, nós estamos falando no Brasil, mas no macro. No macro, internacionalmente, as pessoas não querem aumentar a idade penal. A Constituição prefere proteger menores de 18 anos da prisão. Por quê? Igual você disse aqui, nós temos que separar os adolescentes. Sim, existem as casas, Fundação Casa, que antigamente era a FEBEM, e a gente sabe como são violados os direitos humanos dessas crianças. Então, o que eu estou para dizer aqui? Sou contra, nós temos que proteger a infância e a adolescência da educação, sim, porque o Estado se comprometeu a isso no pacto, lá na Constituição de 88. A sociedade tem que estar junto, e na próxima fala eu vou trazer ações positivas de que a sociedade presente na reeducação desses adolescentes traz, sim, traz ações positivas, resultados positivos, na verdade, e reinsere esses adolescentes, sim, no mercado de trabalho e na formação profissional. Ok, doutora, vamos lá então. Adolfo Padilha, a sua fala. Veja bem, eu vou falar aqui, não vou citar o nome, apesar que ela cita meu nome constantemente, né? Evasão de escola é uma herança que nós assumimos dos governos passados, né? Sistema Paulo Freire de ensino. Uma criança não precisa fazer prova, ela tem que ser aprovada todo ano. Então, quanto menos a escola fica atraente ou cobra resultado, mais a molecada não quer ir para a escola. Encarceramento em massa é um problema que a gente já está tendo há muito tempo também. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, quando a gente fala assim, proteger a infância, proteger de quem? Ou do quê? Depois eu gostaria até que a doutora me explicasse isso, porque, veja bem, primeiro a gente tem que identificar do que a gente tem que proteger essa criança, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, doutora, no mês passado, foi feita uma avaliação que os traficantes cariocas recrutam e armam crianças agora de 12 anos de idade. Aí você vai me falar assim, mas o Estado tem que cuidar disso. Como se o STF proibiu a polícia de agir nos morros? Então, o problema é muito mais complexo do que simplesmente fazer um discurso baseado em literatura social. Existe uma realidade lá fora, no mundo, que ela precisa ser combatida. E combatida severamente. Combatida no discurso. Combatida em embasamentos sociais, teóricos. A gente não vai resolver esse problema nunca. Qual é a punição, qual é o problema quando diz que uma criança não pode trabalhar? Depende qual é o trabalho que essa criança vai exercer, depende da idade dessa criança. Se uma criança de 12 anos é treinada para carregar e usar um fuzil, que nem eu sei usar, e olha que eu sei atirar. Por que essa criança não pode ser estimulada diante da falta de condições gerais, que aí entra um problema de estado social mais grave, não pode ser estimulada a prestar um serviço durante algumas horas do dia num armazém, num supermercado, para ganhar o seu dinheirinho? Está muito mais fácil o crime organizado, está muito mais fácil quem vive na ilicitude trazer esse menor justamente porque ele não tem proteção, doutora. Justamente porque ele está desprotegido. Porque quando tem um empresário lá que quer que o pai de um filho, isso aconteceu muito, eu vi isso muito com meu pai, marceneiro, pai levando uma criança de mão dada, de 12, 14 anos, falando assim, seu Padilha, queria que meu filho aprendesse a ser marceneiro. Isso nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, né? E eu, quando tinha 12 anos, eu e meus 3 irmãos, meus 2 irmãos homens da família, meu pai colocava a gente dentro da marcenaria. Se não era para mexer em máquinas, que era muito perigoso, era para limpar a marcenaria. Nós tínhamos que pelo menos ficar 2 horas por dia dentro da marcenaria do meu pai. Isso não me fez mal nenhum. Pelo contrário, isso me fez muito bem. Um dos meus irmãos hoje é um expert marceneiro, vive disso, entendeu? Então,
Entre a discussão teórica e a realidade, tem uma diferença muito grande. Adolfo, encerrou aqui o seu tempo. Nós vamos agora com a Aline Scarelli. Aline, para a gente encerrar os seus argumentos finais, nós temos aqui 1 minuto e meio. Vamos lá. Só. Nós tivemos já mais de 6 minutos já para cada um. Vamos lá. O Padilha fala, mas não traz soluções. Ele traz aspectos pessoais da vida dele, o que não é agregador, porque nós estamos falando de um assunto que é macro, que é coletivo. A gente tem que falar do que é dia a dia, mais teoria e menos delírio, menos fantasia. Não concordo com a gente falar do trabalho infantil nesse momento, porque não é pauta. A pauta é a redução da maioridade penal. Nós podemos falar do trabalho infantil mais para frente. Temos um trabalho excelente na cidade, convido as pessoas a conhecerem sobre a proibição do trabalho infantil. Talvez seja por isso que a gente tem uma discussão como essa, uns governantes totalmente ignorantes e desconectados da realidade, justamente porque talvez lá atrás trabalharam e não estudaram, porque se estivessem estudando estariam mais competentes para liderar uma pasta, seja qualquer pasta, tanto no executivo como na educação. A herança Paulo Freire lá é positiva, ele é um notável na educação, diferente do que a gente vem acompanhando nesse governo, que não existe um ministro da educação que se dure, que se perdure e que tenha ações positivas. Então, a gente está caminhando para o segundo ano de governo, a gente não tem um ministro da educação com ações positivas, não temos, isso é um dado. O aliciamento de crianças por criminosos no Rio, igual o Padilha trouxe como exemplo, existe na lei a punição para essas pessoas. Então, assim, o adulto aliciou o menor, ele vai ter a pena agravada. E o menor que está no crime vai ter medida educativa sendo imposta. Mais 30 segundos, então, vamos lá. 30 segundos. Na fala anterior, eu disse sobre projetos reais que são positivos para os jovens. Na cidade de Vila Rica tem o Dia do Comandante. O que é isso? É pegar aquele adolescente que foi infrator em algum momento e leva para o comando da polícia para acompanhar o dia a dia desses policiais. Eles vão acompanhar a rota da escola, então é para integrar esse adolescente. O CNJ enumerou casos de sucesso, de medidas que foram tomadas dentro da Fundação Casa, que reeducou esse jovem e levou ele para o mercado de trabalho. Em Araçatuba, pertinho da gente aqui, existe um convênio da Fundação Casa com o Sindicato dos Empregadores para reintegrar essas pessoas, esses adolescentes no mercado de trabalho. Então, a gente tem que pôr a mão na massa, trabalhar e trazer ações positivas, sim, é o Estado que tem responsabilidade sobre isso. Vamos lá, Adolfo Padilha. A doutora acabou falando 2 minutos, vou passar para você 2 minutos também. Vamos lá. Talvez eu nem precise de tudo isso, mas é difícil se fazer entender, né? Ela fala que eu não falo de solução. E outra, eu não falei do aspecto da minha vida, eu dei um exemplo real do que eu vi acontecer. É uma solução, doutora. O problema de vocês é que vocês querem ver solução na literatura, vocês querem ver solução no discurso de papo furado. Porque a vida lá fora, eu repito, é diferente. Vai conversar com um pai que mora na periferia, não precisa ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, não. Vai aqui na periferia de Prudente, Presidente Prudente, vai conversar com um pai que quer ver o filho dele fora daquela rodinha de baseado, fora daquela rodinha de adolescente à toa, ou não precisa nem ir muito na periferia, não. Tem uns exemplos desse aqui mais para o centro também. Vai conversar com o pai se ele não queria dar uma oportunidade de trabalho para o filho dele, seja em qualquer estabelecimento comercial aqui da cidade. Essa é a realidade que vocês não querem ver. Essa é a realidade que vocês querem fingir que não pode acontecer. Enquanto isso, fica os menores à mercê da facilidade, fica os menores à mercê da criminalidade, fica os menores na rua. Mas o Estado tem que dar condição. Tem sim, mas enquanto o Estado não dá condição, o que a gente deve fazer? Você deu exemplo de ações aí que eu não sou contra. Em nenhum momento eu disse aqui que não existe alguns projetos, algumas ações que funcionam. O que eu estou discutindo é o seguinte: fingir que esse problema não é muito grande e abrange muita gente é viver num país da maravilha. Me indica onde está esse país aí que eu quero ser criado nele. Quero levar meus filhos para lá para criar meus filhos lá. Porque esse país que vocês falam, ele não existe. Não tem essa condição, né? E outra coisa, quando a gente fala de um menor trabalhar, não é isso que tem que ser avaliado. A gente fala em dar oportunidade para o menor aprender, não é trabalhar. Ali ele vai aprender muita coisa. Ali ele vai aprender responsabilidade, ele vai aprender o seu valor, ele vai ver uma possibilidade de ter uma vida diferente.
Ah, não, no discurso de vocês, ele tem que estudar, ir para uma faculdade, mas infelizmente, muitas vezes ele não pode, porque falta comida na casa dele, então ele tem que ajudar. Então a realidade é dura, sim, é difícil, é complicada, mas é a realidade, a gente não pode fugir dela. Então, eu sou totalmente a favor da redução da menoridade, para voltar no tema, já que você fala tanto, para punir, sim, porque alguns crimes não é com socialização e não vai ser com psicólogo que vai ser mais resolvido, não. Infelizmente. Infelizmente. Okay. A partir do momento que com 16 anos pode votar, ele pode responder também pelos atos ilícitos que pratica. Ok, eu quero agradecer mais uma vez aqui, mais um importante debate, a doutora Aline Scarelli. Doutora Aline, as suas redes sociais, vamos divulgar aqui para quem está na Jovem Pan, como é que as pessoas entram em contato com você? Ah, legal, isso é bom. No Facebook é Aline Fernanda Scarelli e no Instagram Aline Scarelli. O Twitter eu também tenho, a Scarelli, mas eu tenho pouca atividade lá porque não estou com tanto tempo para mandar lá. Mas obrigada pela quem está seguindo, quem curte, quem compartilha. E vamos interagir. As redes sociais, elas estão aí para a gente conectar e trazer um pouquinho de um mundo mais real e menos fake news. Muito bem. Adolfo Padilha, suas redes sociais, vamos lá. As redes sociais é Adolfo Padilha tudo junto, no Twitter é @Padilha, no Facebook Adolfo Padilha e no Instagram Adolfo Padilha, mas tudo junto. Aí me encontra lá. Ok, muito obrigado aí aos nossos debatedores de hoje. Olha, pessoal, na semana que vem nós vamos falar sobre meio ambiente, as queimadas que estão acontecendo mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora. A gente vai discutir esse assunto aqui no nosso Jovem Pan em Debate. Um grande abraço para todo mundo, a gente se fala aqui na Jovem Pan.